Cumprimento a nossa igreja na paz do Senhor Jesus, cumprimento todos na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal da igreja Jesus Cristo, único pastor, a qual nós estamos celebrando aí a festa da trombeta e o Yom Kippur. E entre a festa da trombeta e o dia do perdão, como está escrito em Levítico, capítulo 23, versículo 23 em diante, existe 10 dias entre esta festa. De acordo com os povos judeus, os sábios de Israel, nos fala que nesses dias, Deus ele julga a humanidade. Ele julga nação por nação, em pessoa por pessoa. Durante esses 10 dias, Deus vai determinar quem vai viver, quem não vai viver, vai determinar quem vai caçar, quem não vai caçar, quem vai ser rico, quem não vai ser, de acordo com os sábios de Israel. E o Senhor, ele senta no seu trono e ele começa a julgar a humanidade. Então, hoje nós vamos aprender qual esses livros que estão diante de Deus, que está escrito só para nossas vidas, e, e qual atos que o Senhor nos julga. Nós vamos ver nesses livros. Nós vamos ver livros aqui que vai nos remeter em Apocalipse, embora que daqui a uns tempos nós vamos estar estudando esses livros separadamente, a ação do homem aqui na Terra, que o Senhor, automaticamente, o Senhor, ele julga nós para as nossas ações aqui na Terra, seja ela boa ou seja ela ruim. Então, nesse momento, nós vamos ver, o slide que eu vou estar colocando, nós vamos ver aí, em nome do Senhor Jesus. E eu peço para os irmãos que você quiser voltar para esse vídeo, analisar, analise, volte no nome do Senhor Jesus, para você compreender o estudo. Aí vai vir mais novidades sobre ensino. Esse canal é um canal de ensino bíblico. E vai vir algumas novidades aí para vocês também, para vocês estar participando conosco aí, em nome do Senhor Jesus. Então, nesse momento, nós vamos estar estudando, vendo que livro é esses e o que nós temos que fazer para que o Senhor, quando olhar para a nossa vida, venha ter agrado da nossa vida. Então, vamos estar colocando um slide aqui para vocês, no nome do Senhor Jesus. Aí, no nome do Senhor Jesus, para a gente estar aprendendo aí a cada vez mais. Que a palavra de Deus nos fala, crescer na graça e na sabedoria diante do Senhor Jesus Cristo. Né? A graça nós já temos. O Senhor entregou a vida dele, arando labacéia por nós. Agora vamos crescer na sabedoria bíblica. Esse canal, ele vem para estar ensinando a Bíblia para vocês. A palavra do Senhor para vocês. Amém? Então, desde já, todos sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Peço que você inscreva no canal, que você dá o seu joinha ali no nome do Senhor Jesus. Se quiser deixar alguma coisa na descrição aí, deixa no nome do Senhor Jesus. E quando você compartilha o vídeo, ou quando você dá o joinha aí, chega para mais pessoas no nome do Senhor Jesus, e mais pessoas vai chegando essa rica sabedoria de Deus para essas pessoas. Então, automaticamente, né, os livros do juízo final, o que o Senhor julga sobre as nossas vidas. O primeiro livro que a gente vai ver aí, o livro da redenção, ou o livro do Evangelho do Senhor, que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, quando nos fala que João, ele descreve que ele viu Aranta Labacéia na testa, ele estava sentado sobre um trono, e um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte plantando com grande voz. Quem é digno de abrir esse livro e desatar os seus selos? E a palavra do Senhor nos fala: ninguém no céu e na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir e nem olhar para ele. E a palavra fala que João ele chorava muito, até que plantou um anjo falando de uma profecia que foi falada em Isaías, que foi falada em Jeremias, que diz, né? Não chore, pois o leão da tribo, Arantlabaceu, o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu, e ele é digno de desatar os 7 selos. Então ele é digno. Então é o cordeiro. Quem é esse cordeiro? É o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Ele é o digno de abrir os céus.
Então, nós vemos aí que a palavra nos fala que ele foi, tomou este livro e começou o quê? A abrir esses livros. E a palavra nos descreve que nos céus, os seres viventes que havia nos céus, as orações dos santos, que santos são estes? São todos aqueles que obedecem à palavra do Senhor e que buscam o Senhor, a face do Senhor. E também a palavra também nos fala, né, que todos, está feito o sangue do Senhor Jesus, toda a tribo, língua, povo e nações foi comprado e remido no sangue do Senhor Jesus. Então, Jesus é o rei. O que está descrevendo nesse momento? Que ele é o rei. Então, nós temos que proclamar as boas novas. Então, o livro da retenção e o livro do evangélico é proclamar as boas novas. Proclamar que foi pago um preço de retenção de sangue e hoje todos nós temos livre acesso à Nova Jerusalém, temos um rei sobre a nossa vida, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, nós já temos isso na nossa vida. Basta da gente querer sim ou não. Basta a gente decidir sim ou não. Então, o primeiro livro é o livro que Deus concluiu, né? A obra da redenção e da salvação. Pronto, este é o primeiro livro e vai abrir séries e outros livros sobre a humanidade, pois o rei está lá. O rei e o juiz já está no trono, governando as nações e governando a nossa vida. Quando nós olhamos aí em Malaquias, capítulo 3, isso está em Malaquias, capítulo 3, versículo 15 e 16, que nos fala que muitas vezes as pessoas justas que servem a Deus falam dessa forma, que muitas vezes o ímpio, ele passa ileso. Feliz é o ímpio que encana e chuca a riqueza para ele. Feliz é o ímpio que, que ele pode estar fazendo tudo e nada está acontecendo e desafia a Deus. E também fala também de pessoas que temem a Deus, que falam umas com as outras, que Deus tem um livro das memórias, um memorial diante do Senhor, de cada um de nós. De cada um de nós, irmãos. Tem um memorial ali de cada um de nós, a qual está escrito todas as nossas obras, sendo ela boa ou ruim, sendo ela arantelabacéia honrosa ou não honrosa, mas está ali a obra do Senhor. Então, próximo aí, Malaquias, né, nos fala que tem esse memorial diante do Senhor. Quem teme a palavra do Senhor, quando olha no versículo 16, quem teme a palavra do Senhor sabe disso, que há um memorial diante do Senhor, há um memorial diante de Deus. Então, o que a gente faz, irmãos, o que nós sofremos nessa terra, está diante do Senhor e Deus vai dar a recompensa. E ele fala que todos aqueles que sofrer pela obra, todos aqueles que confiar nele, ali o Senhor é o tesouro do Senhor, assim como o pai, uma mãe cuida do filho, Aranta Lavacé, assim ele também vai cuidar. E ele fala que vai ter uma diferença no dia do julgamento. No dia do julgamento haverá uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Vai ter essa diferença aí, em nome do Senhor Jesus. Então a gente vê que tem o livro da redenção e o livro da humanidade e a obra da humanidade diante de Deus. Então nós vamos ver o próximo livro. O livro da natureza. O que seria este livro? A palavra em Romanos, capítulo 1, versículo 20 a 32, eu aconselho você ler depois desse vídeo, você lê o que está escrito ali. Ali é o livro da natureza, a qual desde a criação Deus criou o mundo com a sua qualidade, Deus criou todos os seres humanos, Deus criou tudo e colocou tudo na sua perfeição. Deus criou o mar e deu limite ao mar. Deus criou a terra, deu limite à terra. Deus criou os pássaros, Deus criou o firmamento, Deus criou tudo. A palavra nos fala no início lá,
de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que a terra ela estava vazia e coberta de escuridão. E Deus transformou a terra, Deus arrumou a terra e Deus colocou o ser humano conforme a sua espécie e conforme a sua espécie. Por que nós vamos olhar isso? Por causa que muitos adoram Arantalabaceia no capítulo 1, agora o versículo 22, nos fala assim: eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorar o Deus imortal, adora ídolos que parece com seres humanos, com pássaro, com animal, Arantalabacete quatro partes, ou um animal que rasteja pelo chão. E por isso entregou os seres humanos aos desejos do coração, que deles para fazer coisa xuxa e para ter relação vergonhosa um com os outros. O que Romanos quer dizer sobre esse livro da natureza? Deus criou todas as coisas conforme a sua espécie, conforme o seu propósito. Você vai ver lá em Gênesis, Deus criando e falando, conforme a tua espécie, produz conforme a tua espécie, tanto a pratação, tanto os animais, tanto os homens. Mas os homens foram contra a natureza. Então, aqui já está falando de atitudes humanas que vai contra a natureza do qual ele foi projetado e feito. Então, todos os seres que estão ali, tudo que o homem criou contra a natureza, está escrito ali. E o homem vai receber isso, a sua sentença do que ele fez contra a natureza. O próximo é o corpo. Você vai ver no próximo livro, Arantalabacé é o livro do corpo. Por causa que a palavra nos fala em Salmo 139, versículo 6, 16, nos fala o seguinte, que antes Arantalabasúria da gente ser formado na barriga da nossa mãe, nós estamos na semente Arantalabacé do homem, você vai ver que o Senhor fala que ele nos viu, que ele nos viu. Ele viu nós. Você vai ver que ele fala que antes do homem semear a semente na mulher, ele nos viu. Você vai ver isso escrito no Salmo 139, versículo 16. Você vai ver que Deus contempla e conhece cada detalhe do corpo Arantelabacéia nosso. E você vai ver em Lucas, capítulo 12, versículo 7, que Deus sabe, Aratalabacé, cada fio do nosso cabelo na cabeça. Ele conhece nós do lado de dentro e ele conhece nós do lado de fora. Então a gente vê que existe o livro do corpo, a qual, quanto o homem, nos dias de hoje, nós sabemos que a ciência está avançada, e quanto a Aratalabacé modifica algo do nosso corpo, está escrito nesse livro, e nesse livro também está escrito o que foi modificado nele. Pois, Senhor, não tem ninguém por inocente. Se for uma modificação para a nossa saúde, é uma coisa. Mas se foi uma modificação para a vaidade e contra a natureza humana, está escrito ali, e terá a sua recompensa, porque Romanos, capítulo 27, 26 e 27, nos fala isso. Nos fala que quando o homem se entrega, como está ali em relações vergonhosas, como está escrito no capítulo, versículo 27, você vai ver que eles receberam um castigo. Então, quando a gente modifica o nosso corpo pela vaidade, modifica pelo pecado, há um castigo para nós. Há um castigo para quem modifica. Há um castigo de Deus, por causa que Deus criou nós como mais de semelhança dele.
Deus, quando cheirou o homem e a mulher, cheirou com propósitos. Mas quando eles mudam esse propósito, há uma recompensa, a qual o homem pode colher aqui nesta terra ou na eternidade com Jesus. Ou ele vai colher aqui na terra, ou ele vai colher na eternidade com o Aranta Lavacê na eternidade, ou ele vai começar a colher aqui na terra e continuar na eternidade com Aranta Lavassura e Aranta Lavacéia na vergonha eterna. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se é para a nossa saúde, amém, pode, mas se é para fazer pessoas tropeçar, Aranta Lavacéia por causa que o templo, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. E quem habita dentro do nosso corpo é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O fôlego de vida foi soprado. E o Espírito de vida que está sobre nós pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, tome cuidado. Cuida do seu corpo para a saúde. Não faça o seu instrumento, que é o seu corpo, um instrumento de iniquidade. Faça um instrumento de justiça. Cultive o seu corpo, cuide do seu corpo. Aranta Labacé, pois ele é o templo do teu Espírito Santo. Próximo livro que é aberto é o livro da consciência e pensamento. A palavra de Deus nos fala em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, nos fala dessa forma. A consciência do homem é como uma lâmpada para o Senhor, que ilumina Aranta Lavassura e Aranta Lavacéia, o seu secreto mais íntimo. Então, a nossa consciência e os nossos pensamentos estão diante do Senhor Jesus. Aí vem Salmos 139, 23. Examine-se, ó Deus, e observa o meu íntimo. Prova-me, analisa os meus pensamentos. Então, aqui está falando que há um livro, Aranta Labaceia, e um dos critérios que Deus nos julga é o nosso pensamento. Se eles são bons ou ruins. A nossa consciência mostra para Deus, Aranta Labaceia, que há uma lâmpada, se é puro ou se é impuro. E revela o nosso secreto mais íntimo. E você vai ver que Romanos também nos fala, agora no versículo 21, e Aranta Labaceia, o versículo 22 e o versículo 23, embora que nós voltamos nele lá atrás, e agora nós deparamos com ele aqui mais uma vez, que nos fala assim: ele sabe, Deus, mas não lhe dão glória. Todos sabem que Deus é Deus, mas não dão glória a Deus. E nem agradecimento a Deus. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolo, mente vazia, coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Você vai ver que nós temos uma sociedade, aqueles que buscam, e nós vamos ver esse versículo repetindo, está ligado à mente. Todos nós conhecemos, todos nós temos a ciência de Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. E tem religiões que não concordam, tem religiões que concordam, tem filosofias que concordam, tem filosofia que não concorda, a ciência que concorda, ao mesmo tempo ela concorda, ao mesmo tempo ela não concorda, mas são todos tolos, que adoram alguma coisa. Eles adoram alguma coisa, que seja outro ser humano, que seja animais, mas eles adoram outras coisas. Então, nós temos que ter essa Arantalabassura e Antalabacéia, esse pensamento. Nós temos que ver que a nossa mente, a nossa consciência está ligada diante de Deus. E Deus contempla Arantalabasséia, a consciência do homem. E sabemos que Arantalabassura e Antalabacéia que foram Arantalabasséia entregue. Então, Deus sempre vai analisar o homem. Quanto a palavra de Deus nos fala o seguinte, quando nós levamos as nossas ofertas diante de Deus, a palavra de Deus nos fala o seguinte, que primeiro ele olha a vida do ofertante. De que forma que eu estou me apresentando as minhas ações de graça, seja elas as ofertas que eu coloco no altar, seja elas as minhas orações, Deus contempla os meus pensamentos. Se eles for bom,
o Senhor honrará, mas se eles forem interesseiros, eu vou receber a minha recompensa, né? E não é uma recompensa boa. Então, vamos ir para o próximo. Atos dos homens. Deus chuca a humanidade agora para os atos dos homens. Que atos são esses? Agora que Deus está falando de nações. Até o número 6, Deus está falando o homem do lado de dentro. Então, Deus está falando ali todo o tempo de nós, os nossos pensamentos, o que nós fazemos com o nosso corpo, o que nós fazemos por ele, o que nós não fazemos por ele. Mas aqui, agora, é o ato dos homens. Então, Deus vai olhar toda a humanidade em geral, governantes, agora todas as nações por parte, e cada uma delas, o que elas estão fazendo? Mas naquele grande dia, agora eu peguei o livro de Apocalipse, está falando aqui, irmão. Naquele grande dia será aberto, vai vir um cordeiro no seu trono branco, e ali, Arantalabasuri e Antalabasseia, ele vai requerer, Arantalabasseia, os mortos, e eles falam assim no versículo 12: vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes. Estava Aratalabacé estava de pé diante do trono. E foram abertos livros. E também foi aberto outros livros. E o livro da vida. E foram chocados cada um segundo a sua obra, Arantalabassuri e Antalabacé que tinha feito. Então você vai ver que automaticamente, diante do trono de Deus, é aberto livros e mais livros. E o livro da vida. O livro da vida, aqueles que estão escritos no livro da vida herdarão a vida eterna. Aqueles que não estiverem escritos no livro da vida herdarão a vergonha eterna. Mas a palavra de Deus nos fala que todos passará diante do Senhor. E fala no capítulo 20 aí que o mar deu os seus mortos, o inverno deu os seus mortos, todos, Arantalabacé, a terra deu os seus mortos. E aqueles que não foram achados no livro da vida, Arantalabacé, o inferno, a morte, o falso profeta, a besta e o diabo foi lançado no mar de enxofre com fogo, que é o dano da segunda morte. Então, todos os atos dos homens estão sendo escrito no livro. Todas as nações, todos os governantes estão sendo escrito. Então, há um livro, Aranta Labacé, que está escrito, que é o Atos dos Homens, Aranta Labacé, que está sendo escrito nesse momento, todos os atos que a Rússia está cometendo, todos os atos que Irã, Israel, a nação brasileira está cometendo de injustiça, está escrito. E vai passar, todos esses homens vão passar diante de Deus. Todos esses homens vão passar diante de Jesus. E ali eles vão descobrir que eles não são nada diante do Cordeiro e diante de Jesus. Eles vão descobrir que eles não são nada diante de Deus. Eles vão descobrir que aqui na terra o homem pode fazer o que ele quiser, mas no dia que chegar nos céus, no dia que chegar na eternidade, eles vão prestar conta de todas as coisas que fizeram e vão receber a sua recompensa. Aí você vai ver os covardes, os traidores que cometem pecados, os nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que se adoram ídolos e todos os mentirosos. Arantalabacéia vai ter o seu lugar, Arantalabacéia, e queimar no fogo do enxofre, que é a segunda morte. Aí está tempo de nós arrependermos, aí está tempo de nós aceitar o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo como único suficiente Salvador da nossa vida. Ainda há tempo. Sexto livro, o livro das lágrimas. Os livros Aranta Lavaceta, a lágrima, o choro, choro de dor, choro de alegria, choro de perda. Existem três coisas que contaminam a terra que a Bíblia descreve.
o sangue, o sêmen do homem, que é a semente do homem, e as lágrimas. Está escrito todas essas lágrimas derramadas. Se ela justa, se ela injusta. Por que eu falo isso? Quanto há um sangue derramado de um assassinato na terra, se você vai ver, vai ser como a Ara da Labaceia, vai acontecer muito assassinato. Muitas pessoas vão morrer. Você vai ver que quando um bairro começa a matar um Ara da Labaceia uma pessoa, parece que começa a vir uma atrás da outra. A Ara da Labaceia, pessoas perdendo a vida. E o sangue sendo derramado por injustiça ou por justiça. Vamos falar assim. O sêmen do homem, quando ele cai na terra, nenhuma forma, Alantalabassete pecado, que nós conhecemos, que foi falado em Romanos, você vai ver que isso se lastra em toda a terra. Quanto uma lágrima, Alantalabassete injustiça cai na terra, por uma perda, Alantalabaceia ou por uma humilhação, você vai ver que automaticamente acontece. Vemos as guerras acontecendo nessas nações. Você vai ver lágrimas caindo e caindo muito mais lágrimas. E são essas lágrimas que Deus está anotando. A lágrima do justo. E por qual motivo que ela está caindo. E aqui eu te deixo o consolo, meu irmão e minha irmã. Não importa da forma, Arantalabaceia, o que aconteça, o Senhor está contemplando a sua vida. O Senhor está contemplando a sua lágrima. Há um memorial ali da lágrima ali. E o Senhor está anotando todas elas. Depois falar no Salmo 56, lê ele, que você vai ver que as suas lágrimas não caem em vão nesta terra. O Senhor está aí colhendo elas. Mas deixa que Deus te traz a resposta e o alívio. Deixa Deus, Aranta Labacete, trazer a resposta, o alívio para a sua vida. Agora o próximo livro. O livro das maldições. Então, no livro de Zacarias, nos fala o livro das maldições, a qual Arante Lavacé Zacarias contemplou uma aflição, a qual Arante Lavacé perguntou ao anjo, via o anjo voando com o pergaminho, e perguntou ao anjo, Arante Lavassurianta Lavacéia, e o anjo respondeu a ele no versículo 3. Então ele me diz, nele está escrito as maldições que está sendo derramada sobre toda a terra. Porque tanto o ladrão com o que jura falsamente será expulso conforme essa maldição. Aqui está ligado o anticristo, aqui está ligado a Satanás e os seus demônios, que chegará um tempo que eles serão expulsos. E é aqui que nós vamos entrar em Apocalipse, irmãos. Aqui tem a ver muito com Apocalipse, porque eu vou passar aqui bem rapidinho aqui, mas nós vamos aprender sobre o cavalo, sobre o cavaleiro, Aratalabacete, Apocalipse. Aí nós vamos aprender. Nós vamos aprender que quando Jesus sentou no trono, ele abriu o primeiro selo. E qual é o primeiro selo? Aqui, é o cavalo branco que nos fala, eu vi o cordeiro abrir um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes que estavam no trono de Deus, dizendo, fosse um trovão, vem. E vi, então, eis que um cavalo branco, no seu cavaleiro com um arco, foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Isso está ligado ao evangélico de Cristo. Por quê? Jesus venceu a cruz, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, está sentado no lado direito do Pai Todo-Poderoso, a qual está julgando as nações, e a qual ele nos deu o direito de pregar o evangelho dele, as boas novas. Então ele saiu vencedor, então ele venceu para vencer. Então, a vitória do evangelho, querendo o homem sim, querendo o homem não, ou querendo o homem pregar ou não, o evangelho, ele saiu para vencer e vai vencer. Isso está ligado
em Jesus. Ele saiu para vencer. Ele saiu para guerrear. Então, automaticamente, ele venceu a cruz, ele venceu a Anantalabacê, o inferno, ele venceu a morte. Então, foi dada uma coroa a ele. Anantalabacê, agora, ele está sentado ali, e nós, como servo dele, temos que pregar o que é o evangelho, anunciar a boa nova, anunciar que o Anantalabacé, que o reino dos céus vem. Então, nós vamos pregar o evangélico de Deus no meio da dificuldade, Arantalabacéia, no meio das dificuldades e no meio das provas. Por quê? O próximo cavaleiro, Arantalabacéia vermelho, está ligado à guerra. Arantalavassuri e Antalabacéia está ligado à guerra. Você está vendo, Arantalabacéia, as nações em guerra, você está pregando, Arantalabacéia, muitos irmãos nossos estão no Afeganistão, estão ali na Síria, que crê no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, está pregando o arrependimento, está pregando que as pessoas venham se arrepender do pecado, que está na Rússia, Arantalavassuri e Antalabacéia, na Ucrânia, que está ali pregando, Jesus está vendo, está cumprindo a palavra, Arantalabacéia, e esse cavalo, Arantalabacéia, Decantalabacéia, com o seu cavaleiro, ele veio trazer a guerra sobre a Arantalabacéia, a terra. E no meio da guerra, nós vamos continuar pregando o evangelho e nós podemos até morrer pelo evangelho, por causa que muitos, Arantalabacéia, Decantalabacéia, quando estiver próximo de Jesus vir, Arantalabacéia vai se levantar, o falso Arantalabacéia, o falso profeta e a besta, que vai estar à ordem para matar todos aqueles que crê, Arantalabacéia, em Jesus. Vai ser dada essa ordem. Então vai ser feita uma guerra contra os santos, Arantalabacéia, do Senhor. Então nós, Arantalabacéia, a qualquer momento pode se levantar uma guerra, Arantalabacéia, para estar Arantalabassuri eliminando aqueles que são de Cristo. Mas a palavra nos fala em Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava para ser morto, ele contemplou os céus abertos, ele contemplou Arantalabacéia, os céus abertos. E aí a palavra de Deus nos fala que ele foi apredestado, Arantalabacéia e morto. Mas uma coisa eu falo com você, meu irmão, se hoje o anticristo se levantar e falar que vai tirar a nossa vida por pregar a palavra do Senhor, não se preocupe, a sua carne vai ficar nessa terra, Arantalavassuri e Antalabacéia, mas o seu espírito, a sua alma vai encontrar com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e lá nós reinaremos com ele, até ele vir, Arantalabacéia, e cumprir todas as coisas que tem que cumprir nessa terra. É esta palavra de consolo, Arantalavassuri e Antalabacéia, por causa que nós não somos dessa terra, nós somos de uma terra futura que está se aproximando e o rei está se aproximando. Então, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e voltar para Jesus, voltar para Deus, e que quando chegar esse dia, nós entregaremos a nossa vida e receberemos a coroa da vida. Então, Arantalabacéia, que é a vida eterna. Então, nós vamos viver no meio de guerras. Então, nós vamos viver no meio de Arantalabacéia, de situações, Arantalavassurianta, mas a gente tem que pregar o evangelho de Deus até se cumprir a profecia. Outro cavalo, cavalo preto. O que significa esse cavalo? Significa a economia das nações. Você vai ver que tem nações que a economia vai boa e tem nações que a economia vai ruim. Mas se você ler nesse versículo aqui, se você compreender aqui, você vai ver que é trocado, Deus permite tocar no trigo, Arantalavassuri, Antalavassuri, Antalabacéia, Arantalabacéia, que Deus permite trocar Arantalabacéia na serva e no trigo. Arantalabacéia, por quê? Você vai ver por que esses dois alimentos. Por causa que na época de João, esses alimentos eram da classe média. E o azeite e o vinho era Arantalabacéia da classe alta, dos poderosos. Aqui vem o consolo. Você vai no supermercado, está tudo caro. Mas Arantalabacéia é cumprimento e é profecia do Senhor Jesus. Está se cumprindo o que o Senhor Jesus está falando conosco. E você vai ver automaticamente que não foi danificado nem o azeite, nem o vinho. Por quê, meu irmão? É só você lembrar da parábola de Lázaro lá. Quando você lembra da parábola de Lázaro, você vai ver
que Lázaro, ele tinha o pior, ele era um mendigo e comia aquilo que sobrava da mesa. Quantos o Arantalabacê, o rico, ele tinha o azeite e o vinho. Ambos morreu. O rico foi para o lugar Arantalabasuri e Antalabacé da vergonha eterna, e Lázaro foi o descanso eterno para a honra eterna. Aqui você vai ver. E no Arantalabacê, quando aquele rico questionava o pai Abraão, conforme que está escrito, que Jesus ensinou na palavra do rico, Arantalabacê, Tecantalabaceia, Arantalabacê e o Lázaro, você vai ver que ele fala dessa forma. Arantalabassuri e Antalabaceia, mande que Lázaro moe a ponta do dedo dele e põe na minha boca para me refrescar. E o pai Abraão, como está escrito ali, fala com ele. Quem está aí no lugar do tormento não pode passar para cá, e quem está aqui no lugar, Arantalabassuri e Antalabacê, da honra eterna, do descanso, não pode passar aí. Lázaro, quando teve na terra, ele teve o pior. Ele passou fome e dificuldade. E você, quando teve na terra, você teve de tudo. Então você vai ver, amada igreja, que nós não podemos se fechar às pessoas que são ricas nessa terra. Elas estão vivendo uma riqueza momentânea. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós vamos viver uma riqueza eterna. Ela será eterna. Ela será eternidade em eternidade. Então é por isso que temos que entregar a nossa vida. É por isso que nós temos que seguir a Jesus de Nazaré. É por isso que nós temos que, Anantalabacé, todos os dias pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Pedir Jesus para nos dar sabedoria. Pedir Jesus para Anantalabacé levar os nossos passos. Então você vai ver aqui, não importa se o rico está roubando do Anantalabacé, do justo, por causa que isso é momentâneo, isso vai passar. Mas vai ter Arantalabacé, a fita eterna. Os nossos governantes, ele rouba. Arantalabassúria, Antalabassúria, mas eles vão ter a sentença deles. Quanto mais rico, mais que eles desfrutam nessa terra, mais um duro juízo será para eles naquele grande dia, se eles não arrepender do pecado deles. Arantalabacé, por causa que pessoas, quando é gananciosas, elas não arrependem, a Arantalabacé arrepende do seu pecado, ela quer desfrutar o máximo que ela pode. Então, amada igreja, não, Arantalabacé não olha a riqueza do rico, deixa ele ser, mas olha a riqueza que o Senhor preparou para você na eternidade. O Senhor preparou uma riqueza para você na eternidade. Então, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Arantalabacéia. Quarto selo. Quarto cavaleiro. Arantalabassúria e Antalabacéia. Foi dado a ordem. Qual que foi a ordem que foi dado? O cavaleiro amarelo. É a morte, as doenças e a pandemia. 2019, nós vimos na nossa geração uma pandemia. E depois dessa pandemia, várias doenças surgiram, se levantaram. Arantalabassúria e Antalabacéia. Nós estamos vendo, através da guerra que está acontecendo nas nações da Ucrânia, a vacinação da Ucrânia, em volta de Israel ali, a morte se aproximando através da guerra e da fome. O espírito da maldade se aproximando sobre a terra. Pessoas que, Arantalabacé, nós perdemos através do Covid, que nós amamos, que foram cumprimento da palavra de Deus, cumprimento da palavra de Deus. Então, por isso que eu falo com vocês, meu irmão, nós temos que ter a nossa vida diante de Deus, pois nós não sabemos o dia, a hora que o Senhor Jesus vai nos buscar. Então, este é o momento. Nesse momento, Deus está preparando o que vai acontecer nas nações. Nesse momento, Deus está preparando todas as coisas que vão acontecer, amada igreja. Está tudo sendo preparado diante de Deus. Está tudo sendo preparado. Arantalabassúria, Arantalabacéia. Deus está determinando cada nação, o que vai acontecer em cada nação. O que nós temos que aprender é clamar ao Senhor nesses 3 dias, conforme aos sábios de Israel, orar para nossas nações, pedindo Deus misericórdia para as nossas nações. Arantalabacé, nós que vivemos na nação brasileira, pedir misericórdia, e pedir misericórdia através da outras nações, que nós sabemos os pecados da nossa nação, e o pecado da nossa nação é um pecado, Arantalabacé, muito grande, que envolve muitas coisas. Arantalabacéia, pedir ao Senhor misericórdia, pedir ao Senhor mais chance para os ímpios se converter.
ao Cristo Senhor Jesus, orar a Deus para levantar pregadores, usar essa mensagem aqui, como você está vendo, compartilhar para as pessoas que creem, para as pessoas que não creem, para a Aranta Labacelé estar compartilhando e as palavras do Senhor sendo lançadas. Então, é isso que eu falo com vocês, meu irmão e irmã, que está aqui neste momento. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Vamos, Aranta Labacé, pedir perdão pelos nossos pecados, nossos erros, e desfiar, e Aranta Labassúria do mal, Aranta Labacé, e entrar no caminho, Aranta Labacé do Senhor. Que esses cavalos, Aranta Labacé, esses 4 cavaleiros, Aranta Labassúria, saíram com uma missão, e está se cumprindo. O livro de Aranta Labacé, Te Canta Labassúria e Anda Labacéia, de Apocalipse nos fala isso. No livro de Zacarias, tem a testificação sobre isso. E o Senhor Jesus abriu os selos e está se cumprindo na face dessa terra. O livro da obra. Aranta Labacéia, 8º livro aí. Todos os seres humanos, tudo que você viu, entre o capítulo do livro 1 até o livro Aranta Labassúria e Anda Labacéia, o 5º livro, que é o livro da maldição, ali está escrito todas as obras. E o livro das obras é o resumo de quem vai receber a sua recompensa. Se as pessoas fizerem as coisas boas, vai subir na primeira ressurreição e estar com Cristo. Aqueles que fizeram as obras mal, vai receber a vergonha eterna. Aranta Labacé e serão Aranta Labacé lançado, Aranta Labassúria e Aranta Labacé no mar do esquecimento. E ali não existirá mais o inferno, a morte. Não existirá mais a maldade humana, mas vai existir a lei de Deus na talpa do nosso coração. O livro da obra é simplesmente o resultado de tudo aquilo que eu fiz quando eu estava na vida, Aranta Labacé, quando eu estava vivendo aqui na terra, e eu vou receber a recompensa. Seja ela boa ou ruim, eu vou receber a minha recompensa. Mas se eu estiver no livro da vida, eu vou herdar a vida eterna. Eu vou herdar a vida com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que estiverem no livro da vida, vai viver eternamente com Cristo. E vai comer da árvore da vida, Aranta Labacéia que se encontra no meio do jardim. Então, amada igreja, essa é a recompensa. O livro da obra é para determinar, é para mostrar todas as nossas obras que foram citadas em cima. A nossa consciência, o nosso corpo, as nossas atitudes. Nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós temos que entregar a Ele. Ainda há tempo de você se arrepender do seu pecado. Ainda é tempo de você voltar para Deus. Ainda é tempo para você voltar para Jesus. Ainda é tempo. Nesse momento nós vamos estar orando ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por todas essas coisas. Aqui, irmãos, está a Aranta Labacéia. Seja um parceiro ministerial nosso. Aqui tem todas essas informações para você que quiser ajudar o ministério. Aí, no nome do Senhor Jesus, a nossa obra social que nós fazemos aí, entrega de cesta. Quando as pessoas necessitadas vão no ministério, pede álcool ali, a gente repassa ali, no nome do Senhor Jesus. O ministério ainda, a gente paga, a Aranta Labacéia, o aluguel, mas se for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos colocar no lugar. Aranta Labassúria e Aranta Labacéia, a gente cuidar mais. A Aranta Labacéia da obra do Senhor. Depois eu vou dar um testemunho sobre o ministério e o projeto que nós temos para o ministério. Vou deixar, quando terminar esta festa, eu vou separar um dia para me contar a história do ministério, como ele nasceu e qual o propósito desse ministério, o propósito do ministério que nós temos aqui com Jesus Cristo. Então, eu te peço para você, a Aranta Labacéia tem outra forma também para você ajudar o nosso canal. Compartilhe esse vídeo aí. Inscreve-se no canal. A Aranta Labacéia, deixa o seu joinha. Que você está ajudando o Aranta Labacéia, o Ministério de Cristo. Que esta mensagem, ela checa mais pessoas. Ela checa a Aranta Labassúria e Aranta Labacéia, mais e mais pessoas, no nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos estar orando aqui em nome do Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor para você ter passado nesse canal, que você é uma bênção do Senhor nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus.
Deus, oramos ao Senhor, ó Pai, e agradecemos ao Senhor, ó Pai, por todas as coisas. Agradecemos a Ti, pois o Senhor é Deus que tem nos cuidado. Agora o Senhor é o nosso Rei, Senhor. Está governando a nossa vida, dirigindo a nossa vida neste momento. Pai, mas Arantalabacê vai chegar um dia que o Senhor será o nosso juiz, que vai nos julgar, ó Pai, por todas as coisas, ó Pai, e todos os atos que nós cometemos. E um julgamento, ó Pai, ele tem duas respostas. A primeira resposta é a condenação. A segunda resposta é a liberdade. Mas no seu julgamento, ó Pai, a primeira é a honra, é a vida eterna. E a segunda é a vergonha eterna. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos perdoe por todo erro, por toda falha, toda iniquidade, todos os nossos tropeços, ó Pai, que o Senhor venha nos perdoando. Pai, eu te peço em Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fazendo a tua obra em nossas vidas, que o Senhor venha transformando a nossa vida. Deus, obrigado por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tenha feito, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade de estar ministrando a tua palavra. Mas eu te peço, Senhor, visita os asilos, ó Pai, aos orfanatos, ó Pai, os hospitais, os presídios, ó Pai, as ruas onde estão os moradores de rua, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor entre com sua obra salvadora, ó Pai, transformadora. Te peço, ó Pai, que o Senhor manda chuva, ó Pai, para refrescar a terra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Te peço, ó Pai, que o Senhor dá suporte, ó Pai, para os nossos irmãos, ó Pai, que estão, ó Pai, sobre essas guerras, ó Pai, nessas nações, Senhor. Que o Senhor está o suporte para eles, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, ali trabalha, Pai, grandiosamente, ó Pai, para a hora da labaceia, no nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha honrando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha abençoando, ó Pai, a hora da labaceia, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, derrama a tua graça, o teu poder, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Agradeço a todos, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Até o próximo ensinamento, aí no nome do Senhor Jesus, que nós vamos estar trazendo aqui, para que você venha crescer automaticamente conosco aí. E aí, a Ara do Labaceia, eu vou estar explicando mais a festa de Yom Kippur no próximo ensino. Aí, para você estar aprendendo, a Ara do Labaceia celebrando, junto com a Ara do Labaceia, com o povo de Israel, junto com a Arantelabacé, que é a Igreja Pentecostal Jesus Cristo Único Pastor, está celebrando aí, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço vocês. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.